PSOL do grande estado do Pará. Por 3 minutos. Presidente Camilo Capiberibe, em aparte ao deputado Mauro Benevides Filho, eu fiz referência a um estudo encomendado pela Finafisco e Anfip ao professor Eduardo Fagnani da Unicamp. Nesse estudo, entre outros dados, falava-se: a proposta do governo de reforma da Previdência atingirá 35 milhões de trabalhadores pobres ou de pobres idosos que não conseguiram comprovar 15 anos de contribuição, pelo menos, para se aposentar, pensionistas, viúvas. Por que então maltratar os que já são muito sofridos, os que ganham muito poucos? Aí ele diz: nós combatemos privilégio. É porque lá no artigo 51, eles dizem que pobre é quem ganha um pouco mais de 1.000, e rico quem ganha 2.000 e poucos reais. É assustador que o governo diz que quer combater privilégio, quando ele considera rico quem ganha menos de 3.000 reais. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro anuncia, aliás, que vai perdoar a dívida dos grandes latifundiários e homens do agronegócio brasileiro, numa ordem de 18 bilhões de reais. Sabe do quê? Do Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Ou seja, a fonte para o pagamento da aposentadoria da camponesa, do camponês, vai ser roubada do camponesa, porque os agronegocistas não pagam seus impostos, apoiaram o Bolsonaro, e agora o Bolsonaro quer pagá-los com o dinheiro do camponês e camponesa, e aumenta para 60 anos o tempo de aposentadoria de um camponês ou de uma camponesa, e exige ainda contribuição, comprovação de contribuição. Se nem na cidade muitos trabalhadores conseguem ter carteira assinada ou ser servidor público, quanto mais um camponês. Esse nunca terá uma carteira assinada no Brasil. São poucos os operários rurais que têm reconhecido os seus direitos trabalhistas. Então, realmente, essa proposta de reforma é uma violência. Para ter uma ideia, 86% de quem se aposenta no Brasil pelo regime geral, ou seja, o INSS, ganha até os 3.000 reais. Então, eles estão atingindo os muito pobres. Se nós considerarmos, me permite mais um minuto para... Se nós considerarmos que 35 milhões de pessoas de baixo salário, ou pessoas muito pobres que se aposentaram devido a ser de extrema pobreza, se 35 milhões de famílias pobres, isso pode alcançar mais de 100 milhões de brasileiros, se considerarmos aí em torno de 3 por família. Aí o estudo diz: nós podemos cobrar mais imposto de renda de 750 mil apenas, sem prejudicar um único pobre desses 35 milhões de trabalhadores aposentados, 750 mil que ganham mais de 40 mil reais, aumentando um pouco o imposto de renda, e vamos economizar muito mais do que o 1 trilhão e 165 bilhões, chegando a economizar quase 1 trilhão e 60. Então, por que prejudicar pobre? Por que prejudicar pobres? Por que prejudicar professores, professoras, se pode fazer justiça fiscal, fazendo com que os que têm maior renda paguem? Então, senhor presidente, muito obrigado. E eu queria dizer aos brasileiros: não entremos nessa onda que alguns aqui tentam convencer de que essa proposta de reforma da Previdência é para combater privilégio. Os grandes banqueiros, quando se fala que vai se tirar privilégio de ministro do Supremo, de deputado, tudo mentira, tudo mentira. Só realmente gente muito otária vai acreditar nisso.
O objetivo é manter o privilégio para quem tem poder e destruir a dignidade e o direito à aposentadoria dos muito pobres, incluindo os colegas professores e professoras. Obrigado.